Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Vanessa Luz e vamos dar continuidade à leitura de Os Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Seis depósitos importantes. Gostaria de sugerir seis depósitos importantes para aumentar a conta bancária emocional. Um, compreender o indivíduo. Tentar compreender realmente a outra pessoa é provavelmente um dos depósitos mais importantes que se pode fazer, além da chave para todos os outros depósitos. Você simplesmente não sabe o que constitui um depósito para outra pessoa, até levar em conta o indivíduo específico. Aquilo que pode ser um depósito, em sua opinião, sair, dar uma volta e conversar sobre os problemas, ir tomar um sorvete, trabalhar em um projeto comum, pode não ser entendido como tal pelo outro. Quem sabe até seja visto como uma retirada, caso mexa com os interesses ou necessidades mais profundos da pessoa. A missão de uma pessoa é um detalhe para outra. Para fazer um depósito, o que é importante para outra pessoa deve ser tão importante para você quanto esta pessoa. Você pode estar trabalhando em um problema altamente prioritário quando seu filho de 6 anos o interrompe com o que lhe parece trivial, mas que pode ser muito importante do ponto de vista dele. O hábito 2 é fundamental para que você possa reconhecer e comprometer-se com o valor daquela pessoa. E o hábito 3 o é para subordinar seu planejamento àquela prioridade humana. Ao aceitar o valor que ele coloca no que você tem a dizer, você demonstra que o compreende, e isso equivale a um grande depósito. Tem um amigo cujo filho desenvolveu um profundo interesse pelo beisebol. Este meu amigo não se interessava nem um pouco pelo esporte, mas durante o verão, ele levou o filho para ver todos os times de categoria pelo menos uma vez. A viagem durou 6 semanas e custou um bom dinheiro, mas criou um vínculo forte no relacionamento. Perguntaram ao meu amigo quando ele voltou: Mas você gosta tanto assim de beisebol? Não, ele retrucou, mas eu gosto um bom bocado do meu filho. Tenho outro amigo, professor universitário, que tinha um relacionamento terrível com seu filho adolescente. A vida dele era essencialmente acadêmica, em sua totalidade, e ele achava que o filho estava desperdiçando tempo trabalhando com as mãos em vez de aprimorar a mente. Como resultado, ele vivia pegando no pé do garoto e, nos momentos de arrependimento, tentava fazer depósitos que acabavam não funcionando. O garoto viu gestos como novas formas de rejeição, comparação e julgamento, o que acelerava mais o afastamento. Estava ficando impossível o relacionamento, o que deixava o pai profundamente amargurado. Um dia, eu conversei com ele sobre o princípio de tornar o que é importante para outra pessoa tão importante para você quanto a própria pessoa. Ele refletiu profundamente sobre o assunto. Estimulou o filho a construir uma miniatura da muralha da China em torno da casa. Era um projeto grandioso e eles trabalharam lado a lado por mais de um ano e meio. Através daquela experiência conjunta, o filho atravessou aquela fase de sua vida com um desejo cada vez maior de desenvolver sua mente. Mas o verdadeiro benefício foi o que aconteceu ao relacionamento. Em vez de conflitante, ele se tornou uma fonte de alegria e força, tanto para o pai quanto para o filho. Nossa tendência é projetar nossa própria experiência de vida nas pessoas que acreditamos que as pessoas querem ou precisam. Projetamos suas intenções no comportamento dos outros. Projetamos essas intenções nos comportamentos dos outros. Nossa interpretação do que constitui um depósito se baseia em nossas necessidades e desejos, atuais ou de quando tínhamos a mesma idade, ou atravessávamos uma fase similar de nossa vida.
Se os outros não consideram nosso esforço como um depósito, nossa tendência é considerar esta reação como uma forma de rejeição a nossas boas intenções e desistir. A regra de ouro diz: faça aos outros o que deseja que façam a você. Apesar disso, querer dizer superficialmente, fazer aos outros o que você gostaria que fosse feito a você, acredito que o significado essencial seja entender os outros em profundidade, enquanto indivíduos, do modo como você gostaria de ser compreendido, e depois tratá-los em função desta compreensão. Um pai bem-sucedido disse a respeito da educação dos filhos: trate a todos igualmente, tratando a cada um de forma diferente. 2. Prestar atenção às pequenas coisas. As pequenas gentilezas e cortesias são muito importantes. A falta de cortesia, o descaso ou o desrespeito, mesmo mínimos, provocam um afastamento considerável. Nos relacionamentos, as pequenas coisas se equivalem às grandes coisas. E eu me recordo de uma noite passada com dois dos meus filhos, há alguns anos. Tratava-se de uma saída planejada para pai e filhos, prevendo inclusive exercícios físicos, lutas, cachorros-quentes, laranjada e cinema. Serviço completo. No meio do filme, Sean, então com 4 anos, dormiu na poltrona. Seu irmão mais velho, Stephen, com 6, ficou acordado e assistimos ao resto do filme juntos. Quando a sessão acabou, eu peguei Sean no colo e o levei até o carro, colocando-o no banco de trás. Era uma noite muito fria. Tirei o casaco e o cobri gentilmente com ele. Quando chegamos à nossa casa, rapidamente carreguei Sean para o quarto e o deitei na cama. Depois que Stephen vestiu o pijama e escovou os dentes, eu deitei ao lado dele e conversamos sobre o passeio. O que você achou, Stephen? Legal, respondeu. E você se divertiu? Sim. Do que mais você gostou? Sei lá. Dos acrobatas, eu acho. Foi demais, não foi? Aqueles saltos mortais e truques no ar. A reação dele não foi muito entusiástica. Percebi que eu estava forçando a conversa. Tentei imaginar por que Stephen não queria falar mais. Ele normalmente era expansivo quando aconteciam coisas excitantes, mas ficara quieto na volta para casa e na hora de se aprontar para ir para a cama. Repentinamente, Stephen virou para o lado da parede. Quis saber o motivo e me ergui apenas o suficiente para ver seus olhos banhados de lágrimas. O que houve, filho? O que há de errado? Ele se voltou para mim e pude sentir que estava constrangido por causa das lágrimas e que seu queixo e lábios tremiam. Papai, se eu estivesse com frio, você me cobriria com seu casaco também? De todos os momentos daquela noite especial que passamos juntos, o mais importante foi um pequeno gesto de ternura, uma demonstração de amor inconsciente, momentânea, para com seu irmão. Aquela experiência foi uma importante lição pessoal para mim na época, e, e o é até hoje. As pessoas são muito sensíveis, muito delicadas por dentro. Não creio que a idade ou a experiência faça muita diferença. Lá no fundo, mesmo as pessoas que por fora são mais calejadas e empedernidas abrigam sentimentos suaves e emoções intensas. 3. Honrar os compromissos. Honrar um compromisso ou uma promessa é um depósito enorme. Romper o prometido é um saque imenso. Na verdade, provavelmente não há retirada maior do que fazer uma promessa que seja importante para alguém e depois não cumpri-la. Quando nova promessa for feita, não terá credibilidade. As pessoas costumam alimentar suas esperanças com promessas, particularmente promessas sobre sua vida básica. Tentei adotar uma filosofia enquanto pai, de jamais fazer uma promessa que não posso cumprir. Sendo assim, tento ser muito cuidadoso ao prometer algo, o mais consciente possível das múltiplas variáveis e contingências para que repentinamente não aconteça algo que me impeça de honrar o compromisso assumido.
Ocasionalmente, apesar de todos os meus esforços, o inesperado surge, criando uma situação na qual se torna desconselhável ou impossível manter uma promessa feita. Mas eu procuro honrar a promessa, ou eu a cumpro, apesar de tudo, ou explico a situação detalhadamente para a pessoa envolvida, pedindo liberação do prometido. Eu acredito que cultivar o hábito de sempre honrar a palavra empenhada cria laços de confiança que superam as dificuldades de entendimento com os filhos. Assim, quando seu filho deseja fazer algo que não quer que ele faça, pois, graças à sua maturidade, percebe implicações que a criança não consegue ver, você pode dizer: filho, se você quer, se você fizer isso, eu prometo que o resultado vai ser este. Se a criança cultivou o hábito de acreditar na sua palavra, nas suas promessas, vai agir conforme seu conselho. Esclarecer as expectativas. Imagine as dificuldades que pode enfrentar se seu chefe e você têm ideias diferentes quanto a quem cabe o papel de definir qual é o serviço. Quando conseguirei a definição de minhas tarefas? Você pergunta. Mas estou esperando que você prepare uma lista de tarefas, para que possamos discuti-las juntos, seu chefe pode responder. Pensei que definir minhas tarefas fosse função sua. Isso não é função minha de forma alguma. Você não se lembra? Desde o início eu disse que as tarefas que desempenharia no trabalho dependeriam principalmente de você. Mas eu entendi que a qualidade do meu trabalho dependeria principalmente de mim. E nem sequer sei qual é o meu trabalho, afinal. Expectativas pouco claras em termos de metas também prejudicam a comunicação e a confiança. Fiz exatamente o que me pediu, e aqui está o relatório. Eu não quero um relatório. Sua tarefa era resolver o problema e não analisá-lo e fazer um relatório. Eu pensei que o objetivo era estudar o problema, para que este fosse resolvido por outra pessoa. Quantas vezes tivemos esse tipo de diálogo? Você disse, não, nada disso. Eu disse, não disse. Você nunca falou que eu devia. Claro que falei. Expliquei claramente que você nunca mencionou, mas nós concordamos que a causa de quase todas as dificuldades de relacionamento se encontra em expectativas ambíguas ou conflitantes em torno de metas e papéis. Quer lidemos com a questão de quem faz o que no trabalho, a maneira de se comunicar com a filha quando você a manda arrumar o quarto, quem alimenta os peixes ou leva o lixo para fora, podemos estar certos de que expectativas pouco claras vão conduzir a uma situação de equívocos, desapontamentos e perda de confiança. Muitas expectativas são implícitas. Elas não foram afirmadas ou enunciadas explicitamente, mas as pessoas mesmo assim as adquirem em uma situação específica. No casamento, por exemplo, um homem e uma mulher possuem expectativas implícitas em relação ao outro quanto aos papéis maritais. Apesar destas nem sempre terem sido discutidas, ou por vezes admitidas pela pessoa que as abriga, preenchê-las resulta em grandes depósitos na relação e violá-las em afastamento. Por isso, quando se começa uma nova relação, é importante colocar na mesa todas as perspectivas. As pessoas envolvidas vão julgar um ao outro conforme essas perspectivas. E se elas sentirem que suas expectativas básicas foram violadas, a reserva de confiança diminui. Criamos e muitas situações delicadas ao assumirmos que nossas expectativas são evidentes por si e que elas foram compreendidas com clareza e aceita pela outra pessoa. O depósito acontece ao deixarmos claras e explícitas as perspectivas desde o início. Isso exige um investimento real de tempo e esforço no começo, mas economiza um bocado de tempo e esforços posteriores. Quando as expectativas não estão claras e não são compartilhadas, pessoas começam a se tornar emocionalmente sensíveis e basta um entendido para complicar tudo. E basta um mal entendido para complicar tudo, criando choques de personalidade e falhas de comunicação.
Esclarecer as expectativas geralmente exige uma boa dose de coragem. Pelo jeito, é mais fácil agir como se as diferenças não existissem e torcer para que as coisas deem certo do que encarar as diferenças e trabalhar em conjunto para se chegar a um conjunto de expectativas mutuamente aceitável. Demonstrar integridade pessoal. A integridade pessoal gera confiança, sendo a base para vários tipos de depósitos. A falta de integridade pode minar a maioria dos esforços para criar contas onde a confiança é alta. As pessoas podem procurar entender, lembrar-se das pequenas coisas, manter as promessas, esclarecer e preencher as expectativas. E mesmo assim, fracassar na construção de saldos de confiança se forem emocionalmente desonestas. A integridade inclui a honestidade, mas vai além dela. A honestidade implica contar a verdade. Em outras palavras, adequar nossas palavras à realidade. A integridade é adequar a realidade a nossas palavras. Em outros termos, manter as promessas e preencher as expectativas. Isso exige um caráter íntegro, firmeza em relação a si mesmo e em relação à vida também. Uma das formas mais importantes de se demonstrar a integridade é ser leal a quem não está presente. Ao agir assim, conquistamos a confiança daqueles que estão presentes. Quando alguém defende os ausentes, ganha a confiança dos presentes. Vamos supor que você e eu estivéssemos sozinhos, criticando o nosso supervisor de um modo que não ousaríamos fazer se ele estivesse presente. O que aconteceria quando eu e você cometêssemos um erro? Você saberia que eu iria discutir suas deficiências com outra pessoa. Foi o que você e eu fizemos pelas costas do supervisor. Você conhece minha natureza. Eu o elogio pela frente e o critico pelas costas. Sabe disso porque viu quando tal coisa aconteceu. Esta é a essência da dubiedade. Será que isso aumenta a reserva de confiança em minha conta? Por outro lado, suponha que você tenha começado a criticar nosso supervisor e eu responda de acordo basicamente com o conteúdo de algumas críticas e sugira que nós dois marquemos uma reunião para conversar com o supervisor e explicar claramente nossas sugestões para melhorar as coisas. O que você acha que eu faria quando alguém o criticasse pelas costas? Dando outro exemplo, suponha que, em meu esforço para melhorar o relacionamento com você, eu revele algum segredo de outra pessoa. Eu não deveria contar isso, mas, como você é meu amigo, posso dizer: será que trair outra pessoa aumenta minha conta de confiança com você? Ou você pensará que as coisas ditas confidencialmente para mim serão contadas aos outros? Tal atitude dúbia pode criar a impressão de fazer um depósito com a pessoa que está ao seu lado, mas na verdade é uma retirada, pois está revelando, na verdade, a sua falta de caráter. Talvez consiga o ovo de ouro do prazer temporário ao diminuir alguém ou revelar uma informação privilegiada, mas estará estrangulando a galinha, enfraquecendo o relacionamento que fornece um prazer duradouro como consequência. A integridade em uma realidade interdependente é apenas o seguinte: tratar a todos conforme o mesmo conjunto de princípios. A partir daí, as pessoas confiarão em você. Talvez elas, no começo, não valorizem a experiência de contato com a verdade que esteja que esta integridade provoca. Encarar a verdade exige bastante coragem, e muita gente prefere seguir o caminho mais fácil, hostilizando e criticando, traindo a confiança e participando de fofocas sobre os outros pelas costas. Mas a longo prazo, as pessoas confiarão em você e respeitarão sua postura se for honesto, gentil e franco. Você se importa o suficiente com elas para adotar esta atitude? E ser de confiança, dizem, vale mais do que ser amável. A longo prazo, estou convencido de que ser de confiança conduzirá também a ser amado. Quando meu filho Joshua era novo, ele frequentemente fazia uma pergunta esclarecedora. Sempre que eu reagia de modo extremado, demonstrava impaciência ou irritação. Ele revelava sua vulnerabilidade e honestidade e nosso relacionamento era tão bom que perguntava, olhando no fundo dos meus olhos: Papai, você gosta de mim?
Se pensasse que eu estava rompendo com um princípio básico de vida em relação a uma pessoa, imaginaria que eu poderia quebrá-lo no que referia a ele também. Como professor e como pai, descobri que a chave para tudo é a unidade. Para o todo é a unidade. Principalmente se a unidade está testando a paciência e o bom humor de muitos. É o amor e a disciplina de um filho, de um estudante, que comunica o amor dos outros. A forma como você trata cada um revela a maneira como você encara todos os outros, porque, em última análise, todos são um. A integridade também inclui evitar qualquer comunicação que seja enganosa, venenosa ou abaixo da dignidade do ser humano. Uma mentira é uma comunicação com o intuito de enganar, diz uma das definições da palavra. Seja na comunicação através das palavras ou do comportamento. Havendo integridade, a intenção não pode ser enganar. Pedir desculpas sinceras quando você faz uma retirada. Quando a gente faz uma retirada da conta bancária emocional, precisa pedir desculpas e fazer isso com sinceridade. Grandes depósitos derivam de palavras sinceras. Eu estava errado? Foi falta de gentileza minha? Falei com o de... Faltei com o devido respeito? Passei por cima de sua dignidade, sinto muito. Eu o deixei constrangido na frente de seus amigos, e não havia motivo para isso. Apesar de pretender defender meu ponto de vista, eu nunca deveria ter agido assim. Desculpe-me. Pedir desculpas com o coração e não por pena exige muita firmeza de caráter. Uma pessoa precisa ser dona de si e ter um senso profundo de segurança quanto aos princípios e valores fundamentais para poder pedir desculpas com sinceridade. As pessoas inseguras não conseguem fazer isso. Ficam por demais vulneráveis. Acham que tal coisa é sinal de fraqueza e vulnerabilidade, que os outros se aproveitarão desta desvantagem. Sua segurança se baseia na opinião alheia, e elas se preocupam com os outros, com o que os outros vão pensar. Além disso, elas normalmente encontram desculpas para o que fizeram. Elas situam seus erros no contexto do erro dos outros, e, se chegam a pedir desculpas, estas são superficiais. Se você vai se curvar, abaixe bastante, diz um ditado oriental. Pague até o último tostão, diz a ética cristã. Para valer como depósito, um pedido de desculpas precisa ser sincero e ser concebido como algo sincero. Conforme ensinou Leo Hoskin, os fracos são cruéis. A suavidade só pode vir dos fortes. Estava eu em meu escritório uma tarde, escrevendo sobre a questão da paciência, entre outras coisas. Ouvia meus filhos pulando de um lado para o outro do corredor, fazendo barulho, e percebi que minha paciência estava se esgotando. De repente, David começou a esmurrar a porta do banheiro, gritando a plenos pulmões: Quero entrar, quero entrar, quero entrar. Saí do escritório imediatamente e disse a ele, muito bravo: David, você tem uma ideia do quanto isso está me perturbando? Sabe como é difícil uma pessoa se concentrar e escrever criativamente? Agora você vai já para seu quarto e fique lá dentro até conseguir se comportar direito. Foi o que ele fez, deprimido, fechando a porta. Quando virei, me dei conta de outro problema. Os meninos brincaram de futebol americano no corredor estreito, e um deles havia sido atingido por uma cotovelada na boca. Ele estava deitado no chão sangrando. David, assim que soube, foi ao banheiro para pegar uma toalha molhada para colocar no ferimento. Mas sua irmã Maria estava tomando banho e não queria abrir a porta. Quando me dei conta de que havia interpretado a situação de modo totalmente errado e reagido impulsivamente, fui pedir desculpas a David na hora. Quando abri a porta, a primeira coisa que ele disse foi: Nunca mais vou perdoar você. E por que não, meu filho? Retruquei. Sinceramente, não percebi que você estava tentando ajudar seu irmão. Por que não pode me perdoar? Porque você fez a mesma coisa semana passada, respondeu.
Em outras palavras, ele estava dizendo: Papai, você agiu errado e vai conseguir se safar só pedindo desculpas. E não vai, né, conseguir se safar só pedindo desculpas. Desculpas sinceras representam depósitos. Desculpas repetidas, tidas como insinceras, provocam afastamento. E isso se reflete na qualidade do relacionamento. Uma coisa é cometer um erro, e outra coisa completamente diferente é admitir este erro. As pessoas perdoam os enganos, porque normalmente os enganos são produtos da mente, erros de avaliação. Mas elas não perdoam facilmente os erros do coração, as intenções maldosas, motivos torpes, as justificativas arrogantes que visam encobrir a anterior. Ficamos por aqui em mais esse dia de leitura. Se você ainda não se inscreveu neste canal, aproveite e se inscreva agora, deixe seu like, leia a descrição desse vídeo e, se achar interessante, compartilhe essa experiência, essa leitura com algum amigo seu. Um beijo no seu coração. Eu sou Vanessa Luz e nos encontramos por aqui na próxima leitura.